sobre essa palavra que nós vamos ler aqui. Vou fazer melhor, eu vou acompanhar na minha Bíblia aqui e vocês olhem ali, tá bom? Combinado? Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de nenhum homem por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse Saul a Davi: tu não podes ir, ou não poderás ir, contra aquele filisteu para pelejar com ele, porque tu és um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Davi respondeu a Saul: teu servo era pastor de ovelhas, e de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Atenção, irmão, nessa parte. Volta só um pouquinho, por favor. Afrontou os exércitos do Deus vivo. Guarde bem isso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. Ele lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Guarda bem, irmãos, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que tens afrontado. Amém? Amém. Deus dos Exércitos de Israel, que tem afrontado. Muito bem, queridos, nós vamos falar aqui de um texto importante, famoso, e que muitas pessoas se prendem nesse texto pelo fato de Davi ser um personagem muito importante do Antigo Testamento, um personagem que o Velho Testamento destaca-se pela sua amizade que ele tem com Deus, pelo seu gesto que ele tem com Deus, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Então muitas pessoas, se nós perguntarmos quais são os personagens do Antigo Testamento que você gostaria de acompanhá-lo, de tê-lo ou exemplificar, seria Davi. Um dos grandes personagens, porque Davi era homem segundo o coração de Deus. É para poucos. Homem segundo o coração de Deus é para poucos. Aí, dentro desse contexto, eu quero compartilhar com vocês sobre fraco e forte, ou forte e fraco. Diga, fraco e forte. Fraco e forte. Forte e fraco. Forte e fraco. E nós vamos falar aqui sobre 8 pilares, ou 8 pilastras. Orientação, currículo, determinação, decisão, agir, confiança, preparação e coragem. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. O que nós vemos nesse texto aqui? O que nós vemos? Eu havia dito para vocês que nós vemos um personagem famoso,
e que muitos pregadores já discorreram sobre Davi e sobre Golias, porém, muitas pessoas não falam a origem desse gigante. De acordo com alguns estudiosos, principalmente de judeus, eles alegam que Golias é da linhagem do Nefilins. Quem são Nefilins? Nefilins eram homens gigantes que foram lançados, provavelmente filhos dos demônios, que foram lançados lá do céu para a terra, e eles tiveram relacionamento com mulheres. E aí tornou-se aqueles homens que vocês vê de cabeça de animal, corpo de animal, cabeça de gente, ou vice-versa. Vocês já viram essa situação? Já viram ou não? Sim ou sim? Mitologia grega. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Estou dando só uma pincelada a respeito desse gigante, que tinha aproximadamente 2,92 m de altura. Não é pequeno. Não é pequeno. Diante da época, era grande. Mas, o que chama atenção no texto? Primeiro, existia esse gigante que desafiava o povo de Deus, ou o povo de Israel, e não tinha alguém que disponibilizasse ou queria lutar contra esse gigante. E Davi, sabendo da conversa, sabendo do cenário, o que ele faz? Ele se disponibiliza e quer lutar com o gigante. Mas o que ele faz? Ele pede orientação. Primeiramente a Deus e posteriormente foi a Saul. Saul, eu quero ir enfrentar esse gigante. Só que antes disso, os seus irmãos disseram, você não pode ir. Você é pequeno, você não tem capacidade de ir. Você é criança. Aí ele, quando vai conversar com Saul, ele apresenta a Saul, falando de orientação. Ele apresenta a Saul o currículo dele. O que ele disse para Saul? Eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu estou preparado. Eu te cortei a juba dele, eu estou preparado. Ele quis dizer, eu sou o cara, se ninguém quer, eu vou. Amém? O que chama atenção, ele estava determinado. Eu gostaria de dizer para você que todos os cristãos, eles devem ser determinados no que quer. Por que nós estamos aqui? Porque nós determinamos, eu vou para a casa de Deus. Amém? Bom, terceiro ponto, decisão. Ele era decidido. Ele foi decidido. Todo cristão deve ser decidido naquilo que ele quer. Senão, ele vai parar no meio do caminho, ou senão ele vai entrar no emaranhado, do jeito que o mundo é. Amém? Amém. Outra situação, ação ou agir, ele agiu. Enquanto nenhum dos irmãos dele tinha essa postura de ação ou de atitude, ele teve ação, ele teve atitude. Outro ponto importante dentro dos 8 pilares, a confiança. A confiança dele em Deus. Confiança nele no Senhor foi muito importante. Depois da confiança, vem também a preparação. Quem é que preparou ele? Ele estava preparado por Deus quando ele era novo. Pastor, cuidando de ovelhas, cuidando de animais. Ele tinha toda a preparação. Mas aí veio a preparação humana. Saul olhou para ele e resolveu colocar vários acessórios nele para que ele fosse enfrentar o gigante Golias. Porque Saul automaticamente pensou, ele vai ser um derrotado, ele vai perder, ele vai cair, ele não vai conseguir. Mas Davi tinha confiança em Deus e tinha determinação que ele iria conseguir. Agora o ponto que chama atenção, a coragem. Ele teve coragem de enfrentar o gigante. Aí eu paro e pergunto para você, qual é o gigante que nós enfrentamos nos dias de hoje? Cada um de nós tem um gigante, ou adormecido ou vivo. A luta do cristão não cessa. O gigante pode ser o seu trabalho, o gigante pode ser escândalo, o gigante pode ser a sua dependência, o gigante pode ser desânimo, não tem ânimo para fazer nada, o gigante pode ser psicológico. Muitas pessoas estão com problema psicológico pós-pandemia. Até hoje não se reestruturaram pós-pandemia. Por quê? Porque se transformou para ele ou para ela um grande gigante na vida dele ou dela.
Então o que devemos fazer para vencer esse gigante? O que precisamos fazer? Do versículo 32 até o 45, nós vemos o que? A coragem de Davi, do qual nós nos podemos inspirar. Nós podemos inspirar em Davi para ter a coragem que ele teve. A determinação do versículo 32 até o 37, nós também podemos nos inspirar em Davi. Por quê? Ele não sentiu-se intimidado. O grande Golias quer nos intimidar, pode ser a sua própria casa, que quer nos intimidar. Os problemas vêm para nos intimidar. E Davi não foi intimidado. Amém? Amém? Ele não se importou com o tamanho do gigante. Eu não sei o tamanho do gigante que é teu. Pode ser ela. Você sabe o que eu estou falando. Eu não sei o tamanho do gigante. Mas Deus sabe. Amém? Amém. Davi, ele confiou nas suas experiências. Davi, ele confiou na função que ele exercia anteriormente, que era pastor de ovelhas. Então ele sabia. Então voltando um pouquinho, quando Saul colocou acessórios sobre ele como se fosse armamento militar, não. Isso aqui não dá para mim, eu não consigo, é muito pesado. Porque era um menino ruivo, com aquele peso. Quem sabe estava até caindo para um lado lá, de tanto pesado que era. Porque ele era pequeno. Então ele quis tirar aquele armamento, ele queria um armamento espiritual. Amém? Amém? Amém. E gigantes também, dentro da situação que nós estamos falando para você nesta noite, pode ser problemas financeiros, que têm destruído e dissolvido os casamentos. Muitos casamentos têm sido destruídos e dissolvidos por questões financeiras. Ah, eu não gosto mais de você, mas não gosta por quê? Porque não tem dinheiro. Eu não gosto de você, não gosto por quê? Porque não comprou ainda uma casa. Hoje, os maiores problemas dos casamentos são condições financeiras. As mulheradas hoje, desculpe, com respeito a todas as mulheradas, mas elas resolvem casar com um homem que tem. Estou falando do mundo, tá? Elas estão escolhendo o homem que tem. Homem que não tem, não quero, tem que ganhar muito mais que eu. Dentro de 10, pelo menos uma pensa diferente. Eu vi outro dia uma estatística, uma falou assim, não, eu não estou, uma ou duas, eu não estou importando se ele ganha bem ou não. Eu estou importando com a fidelidade dele, com a hombridade dele, que é mais importante. Ou que é tão importante, não que dinheiro não é importante. Amém? Amém. Davi, mediante a confiança que faz parte da pilastra, ele não se baseou nas suas habilidades, mas ele teve fé em Deus. Ele afirmou categoricamente que Deus o livrou das covas, ou das covas dos leões, não, desculpa, que ele venceu os leões, não tem nada de cova, não. Amém? Ele venceu os leões, não tem cova, passa o branquinho. Covas de leões é para Daniel. Aqui nós estamos falando de Davi, mas ele venceu os leões, ele venceu o urso, e ele tinha convicção e certeza que Deus iria livrar ele também do gigante Golias. Amém? E aí, eu te pergunto, às vezes, nós queremos nos vestir de armadura terrena, como Saul vestiu a Davi, mas não vai ter uso e nem fruto, como diz o linguagem jurídico, não vai ter uso nem fruto, não vai ter sentido. Às vezes, com Deus não tem metodologia para vencer o gigante. Simplesmente é a oração. No caso de Davi, o que ele fez? De que maneira ele preparou? Em outras versões diz que ele pegou as pedras e colocou na funda e mirou contra o gigante, porque quando ele estava indo ao encontro do gigante, o gigante debochou dele, o gigante ironizou ele, o gigante olhou para ele, as versões dizem também, caçoou dele. O que é caçoou? É zombaria, tirou sarro. Amém? Amém? No entanto, o gigante disse assim, eu vou pegar a sua carne e vou lançar e vou dar aos corvos que estão no céu. Davi respondeu, eu vou ao teu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. Eu falei para vocês gravarem, Senhor dos Exércitos. Então ele não foi em nome do Senhor terreno, ele não foi em nome do exército terreno, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, ele não foi nem em nome do exército de estrela, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém.
A maneira única de enfrentar o desafiador do povo de Israel tem que ir com a essência, com a graça de Deus. E ele foi. Então, as pedras lisas que ele escolhe para colocar na funda simbolizam simplicidade, eficácia e também fé e ação. E que muitas vezes nós não temos isso. E nós precisamos. Precisamos de simplicidade. Com Deus tem que ser simples. Simples do simples. Porque o Evangelho em si, agora tratando-se de Novo Testamento, o Evangelho é simples. As pessoas que enfeitam, as pessoas que trazem coisas que não condiz com a Bíblia e faz do Evangelho um bololô. O Evangelho não é bololô. O Evangelho não é emaranhado. O Evangelho é simples. Voltando agora para a questão de Davi. Davi foi para a forma mais simples e mais eficaz, ou eficaz para enfrentar o Golias. E quando ele colocou a pedra na funda, ele mirou e atingiu com uma velocidade que Deus deve ter dobrado a testa do gigante, ou vou dizer a testa não, a fronte do gigante. O gigante caiu, imagina o estrondo que fez quando bateu no chão. Pum! Estourou tudo. Por quê? Porque ali estava chegando a vitória de Davi. Amém? Amém? Adiantou alguma coisa ele zombar de Davi, desmerecer Davi? Não. Quantas vezes nós somos cristãos e somos desmerecidos? Eu vou ser crente por quê? Para ficar saindo da igreja e dando dinheiro para o pastor? Eu vou ser crente por quê? Por que eu vou ser crente? Crente não pode curtir, crente não é feliz. O Golias, muitas das vezes, ele age desse jeito. Usa os seus adeptos para falar, crente não é feliz, crente não vive. Aí que é diferente. Crente vive, crente é feliz. Amém? 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 Amém. Os desafios das nossas vidas muitas das vezes nos intimidam. Que representam o Golias. Às vezes as nossas dúvidas também podem se transformar no grande Golias. Lembrando que nós muitas vezes criamos o Golias. Como, pastor? Nós criamos o Golias, porque nós imaginamos problemas onde não tem. Ou vocês nunca viram pessoas assim? Cria problema onde não existe, cria problema onde não tem. Em vez de entregar nas mãos de Deus, cria problema aonde não tem. Amém? Amém. O que Davi disse antes de acertar o rosto de Golias? Eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele quis dizer assim, eu não dependo de armas humanas, mas sim da autoridade de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. E quando o homem depende de Deus, gigante não tem tamanho. Gigante não tem proporção nenhuma. A vitória é desse homem, é dessa mulher, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mesmo que as nossas batalhas sejam físicas, mesmo que as nossas batalhas sejam espirituais, devemos lembrar que a nossa força não vem de nós, nossa força vem de Deus. A minha e a tua força vem de Deus. Nós não estamos aqui porque merecemos. Não estamos aqui porque somos melhores. Não somos aqui porque somos pastores. Não estamos aqui porque somos diácono e diaconisa, porque somos presbítero, porque somos bispo, porque somos reverendo. Estamos aqui porque nós enfrentamos o Golias com orientação, com determinação, com preparação, com agir, com intenção e também com decisão. Amém? Amém. Amém? Amém. Qualquer um pode vencer esse gigante, mas depende da pessoa. Depende de como a pessoa olha esse gigante. O salmista diz lá em Salmo 18, verso 2: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é meu libertador. Por que ele fala isso com propriedade? Porque ele venceu diversos desafios. O leão para ele foi um desafio pequeno. O urso para ele foi um desafio pequeno. E Golias para ele foi um desafio grande. Eu não sei o tamanho do seu desafio, mas hoje Deus está aqui para libertar você do desafio que você tem pela vida. Parece que não tem mais solução, parece que não tem saída, parece que você não vê solução, mas o Senhor está aqui nesta noite para te dar a solução. Quando Paulo fala no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando no âmbito físico e também no âmbito espiritual, porque muitas das vezes o âmbito físico acha que nós vamos vencer, mas a maior vitória do cristão ou do homem ou da mulher de Deus é no âmbito espiritual. Amém? Sem o âmbito espiritual você não vence o físico.
Primeiro tem que vencer o âmbito espiritual, para depois vencer o físico. Sim ou sim? Sim. Sim ou sim? Sim. Eu disse para vocês que muitas vezes o gigante Golias é criado dentro de nós. Nós criamos ele. Por quê? Nós imaginamos coisas ruins, nós fazemos dívidas, sem poder fazer. Sem necessidade. O amor, dá para comprar isso? Já comprou, né? Já comprou, né? Ô, bem, preciso comprar um celular. Qual você comprou? O S25. iPhone 17, não saiu ainda. iPhone 16. Tem necessidade? Espera. Deixa o tempo de Deus. Segura um pouquinho. Então nós criamos dívidas. Ou nós criamos o Golias, entramos numa dívida que não podemos às vezes pagar. A Bíblia diz assim, não deveis nada a ninguém, a não ser... Quem foi que falou? O amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi, ele criou o cenário. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tem gente que quer enfrentar o Golias, eu vou com a minha força. Não tem taekwondo, o Muay Thai, capoeira, qual mais? Karatê, jiu-jitsu. Hoje de manhã nós ministramos, nós falamos que já tem Android. E que vão enfrentar os homens. Lá na Rússia, se não tiver equivocado, já tem Android lutando contra os ucranianos. Ou melhor, na Ucrânia. E o rapaz que estava lá, chamado Fernando, confirmou. Então você imagina, olha o Golias. Ele é homem e vai lutar com o Android. Eu sou o Android, imaginando o cenário. Vira para mim aqui, ô Lúcia, vira para mim aí, ó, a câmera que eu vou andar. Imagina o cenário. Você vai enfrentar um Android. Não, pode ficar sentado mesmo. Você tem coragem? O homem vence a máquina? O homem vence o Android? Vence o Wellington? Você disse que vence? Não vence. O homem não vence as ferragens. É um monte de ferro andando. Aquele filme que passou lá, que o cara se transforma no caminhão, como é o nome dele? É um simulado de que vai ser um Android. Transforma, imagina eu estou aqui, de repente eu sou aqui o Adventure, ele transforma em Android e sai ao teu encontro. Quem vai ficar na minha frente? Ninguém. Quem vai ficar na minha frente? Ninguém. Às vezes nós criamos o Golias. E vocês já observaram que às vezes você está fazendo alguma coisa no celular, uma coisa importante, e aparece mensagem: você é robô? Por que tem essa pergunta se você é robô? Porque futuramente vai existir um monte de Android, robô, fazendo cirurgia, chegando aqui no óculos do Carlos. Pá, vira de novo, mestre. Chegando no óculos do Carlos. Pá, 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 pá. Faz uma cirurgia no óculos do Carlos, no dele, no óculos dele não. Faz uma cirurgia nele, faz cirurgia no coração. Não sei como os professores vão fazer, porque como é que vai treinar Android? Já tem Android treinando também, vocês já viram? Treinando o Karatê, treinando o Muay Thai. Igreja, nós estamos num nível avançado. Aí a palavra diz lá em Daniel, capítulo 12, verso 4, que a ciência multiplicaria. E Jesus confirma que a ciência iria se multiplicar, a ponto de nós não imaginar. Imagina agora, eles estão brincando de, como é que é, bebê Robert, como é que é? Bebê Reborn. Vão brincar com um bebê Android. Já tem mulher Android aí que está substituindo. O cara vai lá e leva ela para casa e fica se relacionando com ela. Queridos, não vamos criar luta para nós, não. Não queira beber. Como é que é? Beber o quê? Não queira beber reborn. Você também não. Não queira. Porque daqui a pouco vão chegar na fila, eu quero passar. Por quê? Ó, meu bebê reborn. Falei certo? É reborn, né? Você está com vontade? Amém? Devemos enfrentar o Golias, mas não criar o Golias. Davi abriu a boca e visualizou o que aconteceria. Ele viu todo o cenário. Então a pergunta é: quem é esse Senhor dos Exércitos? É os exércitos das estrelas? É os exércitos dos homens? É todos os exércitos terreno? Não, é o exército de Deus. Então eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte para você: vamos abdicar de alguma coisa para vencer esse Golias.
Se nós não abdicarmos, nós não vamos conseguir vencer esse Golias. De que maneira, de que forma nós devemos vencer esse Golias? Vamos lá, para a colinha, vamos ver quem guardou. Primeiro, nós devemos pedir orientação para o Senhor. Segundo, devemos apresentar para Deus o nosso currículo. Terceiro, determinação. A maioria dos crentes hoje não tem mais determinação. Vem na igreja, viu os problemas entre a igreja, que é o organismo vivo e tem ser humano, não vai mais naquela igreja porque o pastor não gostou de mim. Cadê a determinação? Você vai na igreja não pelo homem, vai na igreja por Jesus. Decisão. Não decide nunca se quer o que quer ou o que não quer. A vida é de decisão. Confiança. Ou melhor, agir. As pessoas não conseguem agir ou ter ação. E crente tem que ter ação. Não é só oração, a ação. Você tem que falar, isso aqui é um refrigerante ou uma bebida, eu não vou beber mais. A Bíblia fala sobre domínio próprio. E não beba mais. Amém? Atitude. Ação. Amém? Confiança. Aonde está a nossa confiança? De Davi estava em Deus. E a sua? Para evitar o Golias de determinada situação. Preparação Deus vai te dar no decorrer do tempo. Não é preparação do mundo, é preparação espiritual. Vem com oração. E por último, coragem. Crente tem que ter coragem. Coragem do quê? Coragem para saquear o inferno e vencer o Golias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.